Minha gente querida, muito bem-vinda, muito boas-vindas a todos. Uma ótima noite, com as bênçãos de Deus, nós começamos as nossas leituras de hoje com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Aparências é o nome da mensagem. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessante e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Então, vamos aprender a receber tudo com muita tranquilidade, muita tolerância. Livro dos Espíritos é a última pergunta desse item. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Kardec perguntou: como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Porque ontem nós lemos a pergunta anterior, que o Espírito da Verdade respondeu que a natureza do sofrimento do espírito é moral. E sofrer frio ou calor é físico, né? Então ele responde: é reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, quando eles dizem isso, apenas é uma comparação em falta de coisa melhor, mediante a qual procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm uma impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Quer dizer, é uma impressão que o corpo deixa no espírito, né? Porque a gente passou anos e anos e anos tendo essas impressões, tendo essas sensações físicas, e durante algum tempo a gente ainda vai estar com a percepção, com a sensação similar à física, mas já não existe mais corpo físico. Daí a gente tem uma porção de ideias a perguntar, né? Mas essa foi Mas depois disso, o Espírito de Verdade vai falar sobre as sensações dos espíritos. É o próximo item, é um item bastante longo, onde vai ficar mais clara todas essas explicações. No livro que é o Espiritismo, a gente continua falando sobre o homem depois da morte. E Kardec pergunta: para onde vai a alma depois de deixar o corpo? A alma não vai se perder na imensidade do infinito, como se supõe. Ela erra no espaço e, na maioria das vezes, no meio daqueles que conheceu e, sobretudo, que amou, podendo transportar-se a distâncias imensas instantaneamente. Aqui ele não deixa muito claro isso, né? Mas
hoje em dia já tem essa noção de que existem várias dimensões, dimensão física, dimensão espiritual, e dentro dessa dimensão espiritual tem as mais próximas da Terra e as mais etéreas, onde a matéria já não tem tanta predominância. E o espírito, logo depois que desencarna, ele vai ficar por aqui mesmo, ou vai para essa dimensão mais próxima daqui da Terra, que é como a gente entende, por exemplo, o nosso lar de André Luiz, né? Que o André Luiz descreve no livro dele, que é uma dimensão espiritual na direção do Rio de Janeiro. E cada cidade, cada região tem o seu plano. Vamos então terminar nossas leituras com uma frase de Emmanuel, do livro Canteiro de Ideias, psicografado também por Chico Xavier. Receber agressões desculpando-as sem queixas. Nunca desanimar na prática do bem. São alguns sinais da presença de Deus.